Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Hoje nós estaremos dando continuidade à segunda parte do nosso estudo bíblico escatológico sobre profecias do tempo do fim, cujo tema é Identificando o Reino da Besta e o Anticristo. E para isso nós vamos ler o texto que encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, do verso de número 1 ao verso de número 10, que nos diz assim: a palavra de Deus, o martelo que esmiuça a penha. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Como nós já falamos anteriormente, no livro do Apocalipse, aqui no capítulo 13, aqui do verso 1 ao verso 10, fala sobre a besta que subiu do mar, o anticristo, e do verso 11 ao 18, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, o seu companheiro, ali no período da grande tribulação. Ok? Na semana passada, na lição que nós estudamos, nós falamos sobre duas correntes, duas linhas, e nós utilizamos dois grandes estudiosos da palavra de Deus e de profecias do tempo do fim. Um deles é o nosso querido irmão, pastor Mark Hitchcock, e o outro é o pastor Chambers. Um segue a interpretação de que o anticristo ele virá do Império Romano redivivo, ali da União Europeia, do antigo Império Romano. O outro já nos ensina, com o pastor Mark Hitchcock, que ele virá, o anticristo virá, portanto, do Irã, da Síria, Então, o pastor Chambers, pelo contrário, ele diz que virá do Oriente Médio, o pastor Mark Hitchcock que ele virá da União Europeia. Então essa é a ideia, que nós estudamos a semana passada, aqui retificando. Muito bem. Então a gente vai dar continuidade agora, mostrando aos irmãos o porquê o anticristo virá do Oriente Médio, seguindo essa linha de interpretação das profecias do tempo do fim. Como nós falamos na aula passada, a Bíblia é um livro do Oriente Médio, escrita por um povo cuja nação, Israel, estava no Oriente Médio, cujos seus inimigos circunvizinhos são inimigos do Oriente Médio. Nós vemos ali na batalha do Salmo 83, que todas as nações da batalha do Salmo 83 são nações do Oriente Médio e que, portanto, tudo aponta que o anticristo virá dessa região. E nós vamos então observar o porquê e chegarmos a um denominador comum do porquê o anticristo virá do Oriente Médio. Portanto, fazendo essa retificação, essa
essa sinopse da aula passada, né, nós vamos então dar prosseguimento à nossa aula aqui, dando continuidade a essa linha de interpretação do anticristo do Oriente Médio. Muito bem. Irmãos, a Síria, o Irã e o Iraque serão a base principal do império do anticristo. Nós falamos lá sobre as estátuas de Daniel, né, a cabeça de ouro, tal, aquela coisa toda que termina com os pés com mistura de barro e ferro, né, as pernas são de ferro, divididas as duas pernas, o Império Romano, depois o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente. Então nós vemos que na visão dos animais, né, tanto de Daniel como aqui do Apocalipse, como também na visão da estátua do sonho de Nabucodonosor, nós vemos ali os impérios mundiais que haveriam de surgir, tendo por base a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico. Muito bem. Agora nós vamos ver, dentro desse perfil, porque a Síria, o Irã e o Iraque parecem ser a região ou a base principal do Império do Anticristo. Para isso é interessante notar que Daniel 7, e lá no capítulo 7 de Daniel, nós lemos que 3 dos 10 chifres que representam reis de nações serão conquistados pelo anticristo durante sua ascensão ao poder, como nós vamos ler aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 8 e 20, que diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Nós observamos na leitura aqui de Apocalipse 13 que o anticristo ele proferirá blasfêmias, né? Exatamente, vemos aqui na profecia de Daniel, no capítulo 7, verso 8 e 20, que o chifre pequeno, né, que tem olhos e tem boca e fala blasfêmia, ele se assemelha à mesma visão de João na ilha de Patmos, aqui no capítulo de número 13. Nós falávamos na aula passada que o reino da besta, ele terá todos os elementos dos reinos que o antecederam, né? Do reino egípcio, do reino assírio, do reino babilônico, do reino medo-persa, do reino grego, do reino romano, do Império Turco-Otomano, ou seja, ele terá todos os elementos dos reinos posteriores a esse reino, porque Apocalipse fala dos 8 reinos, né? São 8 impérios. Muito bem. O anticristo, que é o chifre pequeno, aparece na cena política no Oriente Médio e conquista 3 dos primeiros chifres, ou reis, porque cada chifre desse representa um rei, porque chifre na tipologia bíblica representa poder, tipifica poder, simboliza poder. Nós vemos que no altar de holocausto havia 4 chifres, né? 4 chifres representando poder. Então é importante nós termos isso em mente, que esses chifres representam 3 reis, que representam poder, que representa governo, poder político. Será que esses 3 reis são os reis da Síria, do Irã e do Iraque, já que estes são os 3 reinos que formam o corpo da besta em Apocalipse? É uma pergunta, não uma afirmação, né? Nós estamos aqui conjecturando, será que esses 3 chifres representam a Síria, o Irã e o Iraque? Né? Conforme descrito no versículo de número 2 de Apocalipse 13, que diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Né? Particularmente, irmãos, eu acredito que este é um cenário muito possível, porque a atual evolução do Oriente Médio aponta para a Síria, o Irã, principalmente o Iraque, né? A terra de Nimrod, né?
O local do antigo Império Babilônico, do antigo Império Assírio, da terra de Ur dos Caldeus, do antigo Jardim do Éden, né? Então, ali, né, no Fértil Crescente, ali é o início da civilização, né? O chamado Oriente Médio, o Fértil Crescente, que fica entre o rio Tigres e Eufrates. Então, o Iraque é crucial, né? Inclusive, o mais famoso imã do Islã nasceu e morreu no Iraque, né? Ele é o fundador da corrente xiita, porque o Islã é dividido em sunita e xiita, e eles são adversários, né? São duas correntes políticas e religiosas dentro do Islã, né? E o grande imã, né, parece que era neto de Muhammad ou Maomé, ele nasceu e morreu ali como mártir ali no Iraque. Ele é venerado por todos os crentes xiitas dentro do Islã, exatamente na terra do Iraque. Inclusive, numa das peregrinações xiitas, apareceu um ser de luz iluminado, um ser de luz. Esse ser apareceu aos olhos, né, de vários peregrinos xiitas, né, e eles chamam de uma manifestação do Mahdi. Inclusive, o próprio Islã diz que o Mahdi, que é o Messias muçulmano, o Messias islâmico, eles dizem que virão exatamente ali do templo e da região do Iraque, né? E houve uma manifestação de um ser luminoso que foi visto por muitos muçulmanos xiitas numa das suas peregrinações e festas religiosas e que foi propagado, né, notificado no mundo islâmico, né, principalmente dentro da corrente xiita. Muito bem, vamos lá. Isso então, irmãos, pode apontar que realmente, né, o anticristo ele venha a partir do Irã, da Síria e também do Iraque, já que eles são os principais jogadores hoje no mundo muçulmano. Nós vemos lá o conflito na Síria, com Bashar al-Assad, né? Nós vemos o Iraque, hoje lá governado por um presidente xiita, e nós vemos o Irã, né, na sua corrida armamentista na tentativa de construir uma bomba atômica. Então nós vemos que hoje o Irã, a Síria e o Iraque se destacam nos noticiários ali no Oriente Médio, inclusive com a participação da Turquia no norte da Síria, participação dos Estados Unidos, que tem tropas baseadas no Irã, já está retirando as tropas da Síria, a própria Rússia, do Putin, está muito presente ali na Síria, dando apoio ao presidente da Síria, inclusive com bases, né, instaladas na Síria, uma guerra que já dura bastante tempo. Vimos o surgimento do Estado Islâmico também nessa região do Iraque, né, que é um movimento islâmico radical. Então nós vemos que realmente essa região tem sido o berço de muitos conflitos no Oriente Médio, né? A Síria e o Irã estão se tornando aliados políticos e militares. Inclusive, há tropas iranianas, né? A chamada guarda, né? A guarda iraniana, né? Que hoje se baseia também, inclusive, várias incursões de Israel, destruindo através de aviões, né? Destruindo bases e redutos xiitas iranianos da guarda islâmica iraniana dentro da Síria. Então hoje há a presença do Irã na Síria, a presença do Irã na faixa de Gaza, dando inclusive apoio, arma e dinheiro, e também com Hezbollah, né, no sul do Líbano, né, que frequentemente manda homens suicidas e jogam bombas em Israel. Muito bem. A Síria, então, como eu disse, se tornou um aliado político e militar da Síria. O Iraque não está longe de tornar-se uma nação estável na região, e o Irã se propõe a ajudar o Iraque a ter mais influência na região, que os Estados Unidos retiraram, ou assim que os Estados Unidos retirarem, essa é uma proposta do Donald Trump, retirar suas tropas do Iraque.
Então o Irã está esperando isso se concretizar, como já ocorreu na Síria, onde os Estados Unidos começou a retirar suas tropas. E com isso, por ser a maioria da população muçulmana do Iraque ser xiita e não sunita, há curdos também e alguns poucos cristãos que restaram, né? Na época do Saddam Hussein havia 2 milhões de cristãos, hoje reduziu a 200 mil, 300 mil cristãos. Ao norte do Iraque temos os curdos, que tentam formar um estado curdo, um Kurdistão, e nós vemos que o Irã tem aumentado a sua influência dentro do Iraque, exatamente porque o Iraque ele tem a sua maioria de muçulmanos xiitas, e o Irã segue a linha xiita do Islã. Então nós vemos claramente aí uma possível maior influência do Irã no Iraque, coisa que já está começando a acontecer, que já está acontecendo nos nossos dias. Vamos lá. Até agora, irmãos, temos coberto a Síria, o Irã e o Iraque como os reinos que formam o corpo da besta em Apocalipse 13, versículo 2. Estamos indo agora para expandir-se no fato de que o anticristo virá do Oriente Médio e descobrir de onde no Oriente Médio, a localização, ele virá com base no texto bíblico. Então, nós já falamos sobre essa questão geopolítica, né, dentro do mundo muçulmano, né, envolvendo o Irã, o Iraque e a Síria, né, demos todo esse pano de fundo geopolítico. Agora nós vamos entrar dentro do texto bíblico, dentro das profecias bíblicas, para analisarmos o porquê o anticristo ele virá do Oriente Médio e não da Europa, da União Europeia ou do Império Romano redivivo. Tá? Vamos lá, não vai ser um europeu, mas um cidadão do Oriente Médio. Muito bem. Nós vemos aqui, irmãos, em Apocalipse capítulo 13, vemos que João descreve outra característica física da besta que Daniel não foi capaz de descrever. Ou seja, a visão de João, aqui no capítulo 13 de Apocalipse, ele amplia a visão que Deus havia dado a Daniel. Ou seja, Daniel não conseguiu ver ou descrever com mais amplitude, com mais clareza acerca da besta, coisa essa que João já pôde ver. Como a revelação ela é progressiva e automaticamente, como nós já falamos na aula passada, é impossível entender Daniel sem Apocalipse, e é difícil entender Apocalipse sem Daniel. São 2 livros apocalípticos, né? 2 livros de profecias do tempo do fim, 2 livros escatológicos, e eles mostram claramente, né, as coisas do tempo do fim que vão de acontecer, inclusive com ênfase, né, no reino da besta e no anticristo, no chifre pequeno. Então nós observamos que são livros complementares, eles se completam, né? Ou seja, nós conseguimos ter um entendimento mais claro, mais amplo, mais nítido dessas revelações, tendo em mente a percepção de que nós precisamos unir esses 2 livros a fim de que possamos entender de forma mais clara essas revelações dadas por Deus acerca do tempo do fim. Então nós observamos, irmãos, que Daniel não foi capaz de descrever como João descreve, né? E para isso nós vamos ler, né, o versículo 1, aqui do capítulo 13, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, né? Nós vemos que hoje há muita blasfêmia envolvendo o cristianismo. Nós observamos nas marchas LGBT, movimentos fascistas, movimentos como movimentos a favor de minorias, que eles culpam, destroem igrejas, queimam igrejas. Agora mesmo nesse movimento aí pela morte daquele cidadão negro americano morto pelo policial, possivelmente por asfixia.
porque o policial coloca o joelho, né, no pescoço dele, ele não consegue respirar, ele fala aquela célebre frase, né, não consigo respirar, e houve uma convulsão na Europa, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, né, com movimentos que dizem lutar contra o fascismo, mas na realidade são movimentos fascistas. Nós observamos, irmãos, que a violência e a blasfêmia e a acusação contra o cristianismo, a queima de igrejas, queimaram muitas sinagogas, queimaram igrejas, fecharam igrejas, sinagogas, mas não houve nenhuma queima de mesquitas. Por quê? Porque hoje o Islã e os globalistas que estão trabalhando para a manifestação do anticristo, eles fizeram uma aliança. Hoje o Islã, e por isso que há aquela imigração maciça de muçulmanos para a Europa, que ele foi orquestrado, planejado, visando substituir o cristianismo e a população judaica da Europa por uma população muçulmana. E nós sabemos que o Islã, ele nega doutrinas fundamentais do cristianismo, como a divindade de Jesus, como a morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, que são os pilares e a base do cristianismo, da nossa fé cristã, né? E João fala que quem nega essas coisas é o anticristo, ou tem o espírito do anticristo. Os agnósticos se caracterizavam por abraçar esse tipo de doutrina herética, né? Botando por terra as doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã. Então, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, que nega a divindade de Jesus, que nega a sua morte e a sua ressurreição, tem o espírito do anticristo. Então, nós vemos que tanto a esquerda, o comunismo, como o Islã negam as doutrinas cristãs, veem o inimigo, o cristianismo como inimigo, e estão trabalhando e lutando para a destruição. Tá? Eu vejo nesse fechamento das igrejas, através dessa pandemia, exatamente uma artimanha, né, orquestrada, planejada e administrada para prejudicar a igreja e fechar muitas igrejas, como já vem ocorrendo. Algumas igrejas não conseguiram se manter abertas e estão fechando as portas. Então nós observamos, irmãos, que hoje na África, na Europa, na China, a perseguição aos cristãos tem aumentado, a morte dos santos tem aumentado, pastores, padres, freiras estão sendo martirizados por causa simplesmente da sua fé. Né? O site da missão Portas Abertas fala sobre isso. Né? Hoje a Europa é uma Europa pós-cristã. Eles estão tentando fazer isso também nos Estados Unidos, e isso tem chegado ao Brasil também. Então, irmão, nós estamos vivendo dias realmente muito difíceis, ok? Mas vamos lá. Como nós acabamos aqui de ler, irmãos, nós vemos aqui a característica da besta e como João descreve de uma forma muito mais abrangente do que o profeta Daniel. Muito bem, em Apocalipse capítulo 17, nos é dito que as 7 cabeças representadas aqui, né? Vamos ler Apocalipse 17, 9 e 10. Olha, vamos ver o que representa as 7 cabeças. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Esse tem de durar pouco, esse reino que há de chegar, é o reino do anticristo. Ele vai durar 7 anos, né? Aproximadamente os 7 anos da tribulação. Mas aqui em Apocalipse 17, 9 a 10, eu não li todo, eu li parte do versículo. Nós observamos que ele fala sobre reinos. Ele fala sobre 7 cabeças, né? 7 cabeças que representam 7 reis, ou 7 reinos, dos quais 5 já caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Nós vamos explicar quem são esses reinos que já caíram, os 5 já caíram, o que é e o que há de reinar por um pouco
por pouco tempo, pelo curto espaço de tempo. As 7 cabeças da besta representam 7 montanhas e 7 reis ou reinos. Montanha na Bíblia representa aquilo que é sólido, aquilo que não pode ser removido, né? Que fala de solidez, né? Solidez. Em Jeremias, no capítulo 51, versículo 24 e 25, lemos: pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião. Diz o Senhor: eis que sou contra ti, ó monte. Olha bem, Jeremias está chamando Babilônia de monte. Está vendo? A associação entre monte, os reis e os impérios que foram levantados, né? Que surgiram, que a gente vê inclusive na visão da estátua de Nabucodonosor, e os impérios anteriores à própria Babilônia, como o Império Egípcio e o Império Assírio. Muito bem, então aqui nós vemos que Jeremias faz uma analogia, comparando Babilônia a um grande monte que destrói. Diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, ou seja, aquilo que é sólido, que é fixo, que está plantado, né, como a montanha, né? Ninguém remove uma montanha. Ninguém consegue remover uma montanha, né? E ele diz assim: farei de ti um monte em chamas. Então, o que acontece? Esses impérios achavam, né, o próprio Nabucodonosor, né, ele chegou a pastar o seu próprio jardim porque ele se julgava indestrutível. Eles achavam que o império nunca iria desmoronar, que eles estavam fixos, né, que eram como um monte bem plantado, que ninguém conseguiria removê-lo. No entanto, Deus está dizendo aqui a Babilônia, que havia levado, né, o reino de Judá para o cativeiro babilônico, e o Senhor está dizendo: olha, né, vocês se sentem como um monte que destrói, mas eu, o Senhor, vos digo que estenderei contra ti a minha mão, revolverei-os da rocha e farei de ti um monte de chamas. Então Deus está dizendo assim: olha, eu posso removê-los, né? Nesta passagem, o Império Babilônico é comparado a uma montanha. Os 7 reinos da montanha que João vê com as 7 bestas são. Então agora nós vamos ver quais são os 7 reinos ou as 7 montanhas da visão do Apocalipse 17 que João viu. A primeira montanha, o primeiro império, como eu já falei, foi o Egito. O Egito foi o primeiro grande império mundial, né? Foi o primeiro grande império mundial. O segundo império foi o Império Assírio, né? O famoso Zargão II, Senaqueribe, destruiu o Reino do Norte, Israel, a Síria, né, de Nínive, do profeta Jonas. Então nós vemos que a Síria foi o segundo monte ou o segundo império mundial. O terceiro império mundial foi o Império Babilônico, de Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabonido, né? O Império Babilônico, a cabeça de ouro lá. O quarto império foi o Império Medo-Persa, de Dario, de Ciro. O quinto império, o Império Grego, de Alexandre o Grande. Então, lembra que a profecia diz que 5 impérios já caíram? Quais são os 5 impérios que já caíram? O Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Esses já caíram. Esses são os 5 reinos que tinham caído quando o anjo, né, estava explicando o significado das 7 cabeças para João. Quando o anjo está explicando, né, o significado dessas 7 cabeças, ele fala: 5 já caíram, um ainda existe, e outro, né, vai se levantar, por um espaço curto de tempo. Mas vamos lá. Quem são então os 5 impérios que já caíram? Vou repetir: Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa e a Grécia. O império, ou montanha, que nos dias de João ainda estava, né, ainda não havia caído, era Roma, o Império Romano. O Império Romano, porque Jesus
e os apóstolos viveram no Império Romano, no período do Império Romano. E qual é o sétimo reino? O sétimo reino, aqui proferido, é o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, que começou com a queda de Constantinopla e foi até depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando o Império Otomano caiu. Então foi um império que durou muitos anos, né? Muitos anos. Então Egito, Assíria, Babilônia, Império Médio, Pérsia e Grécia, os 5 já caíram. Roma é o que ainda estava de pé nos dias de João. E o Império Otomano, que ainda haveria de vir, né? Que viria depois do Império Romano, esse império caiu depois de 1918, depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Vamos lá. Este é o que tinha de continuar por um curto período de tempo. A divisão do Império Romano em 2 seções conhecidas como Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente durou até 466 depois de Cristo, o Anno Domini, ano do Senhor. O Império Romano do Oriente durou até cerca de 1453 depois de Cristo, ou Anno Domini, ano do Senhor, quando ele finalmente caiu pelo califado islâmico dos turcos otomanos. O sétimo reino, que iria continuar por um curto espaço, seria o Império Otomano. O Império Otomano caiu com a Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Armistício de Mudros, em 30 de outubro de 1918. Esse foi seguido 13 dias mais tarde com a ocupação de Istambul, sobre os termos do Tratado de Sèvres, e o Império Otomano perdeu seus territórios do Oriente Médio, que se tornaram mandatos da Grã-Bretanha e da França, né? Protetorados, tanto da Inglaterra como da França. Toda essa divisão de países do Oriente Médio foi feita pela Grã-Bretanha, né? Que inclusive fez uma bagunça danada, porque colocou dentro da mesma nação povos que se odiavam, brigavam entre si há muitos anos. Muito bem. Com exceção da parte ocidental dos impérios grego e romano, o Oriente Médio foi a principal região geográfica que estava sob o domínio dos outros 5 reinos, acima mencionados. Baseado neste fato, concluímos que o anticristo virá do Oriente Médio, não da Europa Ocidental, como muitos ensinam. Por quê? Porque tanto a visão de Daniel como a visão do Apocalipse, quando se refere aos 5 reinos, todos esses 5 reinos, Egito, Assíria, Babilônia e os reinos Seleucida e Ptolomeu do período grego ou do período helenista, estavam no Oriente Médio. Todos eles, nenhum deles estavam na Europa, né? É importante a gente ter isso em mente. Em Apocalipse, irmãos, no capítulo 13, também lemos lá no verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uma das cabeças da besta, que representa o reino do passado, parece sofrer um ferimento fatal a ponto de morte. Mas essa ferida fatal fica curada perto do período da tribulação, fazendo com que o mundo inteiro se maravilhe seguindo a besta. O único dos 7 reinos mencionados acima que foi ferido de morte foi a Síria. Os outros 6 reinos ainda existem, hoje em forma de nações, como nós vamos ver aqui. Ou seja, dos 5 reinos, Egito, Assíria, Babilônia, Império Médio-Persa e o Império Grego, né, com o Império Seleucida e Ptolomeu, é o único que foi ferido, ou seja, que não existe hoje como país. Por exemplo, nós temos o Egito, ele continua existindo, né, o Egito. Nós temos a Pérsia, porque o Irã, até algum tempo atrás, era chamado de Pérsia, chamado Irã, a Grécia, né?
Então, esses países, basicamente, eles ainda continuam existindo. O único dele que não há um país com o nome de Assíria, exatamente foi o nome do Império Assírio. Então, é importante nós notarmos aqui, né, que, como nós vamos seguir aqui no nosso estudo, eu vou ler para os irmãos o seguinte. Primeiro, o Império Egípcio como o Egito. O Império Babilônico como o Iraque. O Império Medo-Persa como o Irã e o Kurdistão. O Império Grego como a Macedônia, a Síria e outros setores do Oriente Médio da dinastia Seleucida. O Império Romano como a Europa na maior parte. Inclusive existe até hoje a cidade de Roma. E o Império Otomano como a Turquia. Então nós vemos que do Império Romano, que era a Turquia, continua existindo a Turquia. O Império Romano continua tendo a cidade de Roma. O Império Grego tem lá o país chamado Macedônia, né? Temos a Síria, no Oriente Médio, da dinastia Seleucida. Temos o Irã e o Kurdistão, do Império Persa. Temos a Babilônia do Iraque, né? Inclusive Saddam Hussein reconstruiu a cidade de Babilônia. E o Império Egípcio, o próprio Egito. Então nós vemos claramente que o único dos 5 reinos do passado, dos 5 que caíram, que não existe mais é a Síria. Tá? A Síria, conforme descrito na leitura do Apocalipse. O fato de que a ferida mortal ficou curada sugere que a Síria vai voltar no futuro como um reino que irá trazer o anticristo. Isto é interessante. Por quê, irmãos? Porque em Apocalipse, capítulo 17... Lemos, Apocalipse 17, versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º reino, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então a palavra de Deus aqui, o livro do Apocalipse, capítulo 17, 11, está dizendo que se levantará o 8º reino. Esse 8º reino é o reino da besta. E o reino da besta, ele virá exatamente do antigo reino da Síria, ou da região onde ficava o Império Sírio, ou Nínive, a capital da Síria. Então nós vemos claramente, irmãos, que o anticristo virá dessa região. Por quê? Porque dentro do próprio Iraque, que hoje é o Iraque, e há uma guerra tremenda, porque ao norte do Iraque, os curdos querem criar um estado curdo. De outro lado, uma briga entre xiitas e sunitas. Saddam Hussein era sunita e dominou os xiitas, que era a maioria durante muito tempo. Eles já estão pensando em criar um estado sunita dentro do Iraque, ou seja, dividir o Iraque em 3 novos países. É lógico que o Irã vai tentar impedir isso de todas as maneiras, porque hoje o governo do Iraque é aliado do Ayatollah, que é o líder máximo do Irã. Então nós vemos claramente que o anticristo virá dessa região. Até os muçulmanos concordam com isso. Só que eles não chamam anticristo de anticristo, eles chamam de Mahdi, que é o Messias muçulmano. Mahdi, o anticristo, o Messias, o Messias muçulmano. Para eles é o Messias, para nós é o anticristo. Muito bem. Então nós vemos aí que então vai surgir desse reino, o oitavo reino. E esse 8º reino se levantará e caminhará para a sua destruição. O animal era um dos 7 reinos. Não foi durante o tempo em que João estava escrevendo e se torna o 8º reino para ir para a destruição, já que no período de João, o império era o Império Romano, o 6º reino. Depois do Império Romano, em 1453, com a queda de Constantinopla, se levantaria o 7º reino, o Império Turco-Otomano. O 8º reino, que é o reino da besta, se levantará no tempo do fim, no período chamado de Grande Tribulação. Ou seja, vemos que esse reino, portanto, será destruído exatamente no período da Grande Tribulação. Como a Síria está curada da ferida mortal, ele terá uma dupla existência, fazendo com que seja um dos 7 e será o 8º. Ou seja, o 8º reino terá
todas as características dos 7 reinos anteriores. Entendendo? Desde o Egito até o Império Turco Otomano. Terá todas as características. Eu sempre bato nesse ponto para que os irmãos assimilem e entendam isso. Temos que tomar conhecimento do fato de que a palavra besta refere-se principalmente a um reino e não a uma pessoa. Se refere à pessoa do anticristo? Sim, mas a sua aplicação maior é ao reino da besta. Ao reino da besta. O chifre pequeno, o iníquo, o anticristo. Então a palavra besta, ela se refere mais exclusivamente ao reino da besta, ao reino, e não a besta em termos pessoais. Ainda que o anticristo também é chamado de besta, ou dragão que se levanta do mar, ou chifre pequeno, ou iníquo e por aí vai. Muito bem, vamos lá. Este fato pode ser visto em Daniel capítulo 7, como os 4 animais que se erguem do mar representam 4 reinos ou impérios. Lembra as 4 bestas que se levantam do mar? Lá na visão, o urso, o leopardo, o leão e a besta indescritível, que Daniel não conseguiu descrever, como nós já falamos na lição anterior, no estudo parte 1. Então nós vemos, querido, que são 4 impérios que se levantam do mar e o 4º animal é uma besta, apontando para um império, e não para 4 pessoas, não para 4 indivíduos. Mas pode um império bestial levantar dos mortos? Isto é o que diz o Apocalipse a respeito de uma besta reino, ou seja, de uma besta que vai levantar dos mortos, conforme lemos aqui no capítulo 11, versículo 7. Quando tiver, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Então nós vemos aqui no Apocalipse 11, versículo 7, que essa besta vai se levantar dos mortos, vai ressurgir. No capítulo 17, verso 8, nós lemos: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O abismo aí é o Tártaro, o poço do abismo, onde há muitos demônios acorrentados. A visão, nós lemos isso no livro de Judas, na Epístola de Judas, lemos isso, Abadão e Apolião, poço do abismo, os demônios que vão sair de lá. Então hoje há demônios que estão presos no Tártaro, ou no poço do abismo. E essa besta é uma besta infernal, esse império é um império infernal. Por isso que é um processo de endemoniamento da humanidade. A humanidade está passando por um processo de endemoniamento, por isso tanta violência e blasfêmia. Por isso que o mundo começa a se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Então, automaticamente, irmãos, será um reino realmente um reino bestial, infernal. Porque ela se levanta, ela ressurge do abismo, do Tártaro, do poço do abismo, onde está demônios, milhares e milhões de demônios lá presos, nós não sabemos a quantidade, sabemos que são muitos, mas a quantidade não sabemos, a Bíblia não computa isso, mas são muitos, porque vai sair um exército, um enxame de demônios parecido com gafanhotos, são muitos que vão ferroar os homens, que vão infernizar a terra. Muito bem, eles vão ser soltos na grande tribulação. Ele tem um chefe chamado Abadão ou Apolion, e eles vão ferir os homens. Os 2 versículos acima dizem que a besta vai subir do abismo. A palavra grega traduzida como poço sem fundo é a palavra abusos, e se refere a um poço muito profundo ou abismo nas partes mais baixas da terra, como um receptáculo comum dos mortos, especialmente como morada de demônios, de acordo com a definição do renomado teólogo Strong.
Em Lucas, capítulo 8, na verdade, Lucas 8, 30 e 31, nós lemos: perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo, né? Sair para o abismo. Então nós vemos aqui claramente que aqueles demônios não queriam ir para o abismo, para o Tártaro. E era uma legião, né? Uma legião romana tinha de 3 mil soldados, aproximadamente 3 mil soldados. Então você vê que eram muitos demônios que estavam naquele endemoniado gadareno. E eles entram naquelas manadas de portas, eles precipitam no mar, né? Lá no mar da Galileia, né? Se jogam. E eles pedem para que Jesus não os enviasse para o abismo, para o Tártaro, para o poço do abismo, né? Então nós vemos claramente que o abismo é um lugar onde os demônios, existem muitos demônios, muitos mesmo, irmão, presos nesse lugar, ok? E eles serão soltos, como eu falei, na grande tribulação. Nesta passagem, irmãos, Jesus está expulsando os demônios de um homem. Os demônios pedem a Jesus para não enviá-los para o abismo, para o Tártaro. A palavra grega traduzida como abismo nesta passagem é a mesma palavra grega traduzida como abismo no Apocalipse, né? Tanto Lucas como João usaram a mesma palavra, e a concordância de Strong, concordância do grego, o léxico grego de Strong, nos reporta isso, nos revela isso. A mesma palavra usada por Lucas e por João no Apocalipse, para abismo, eles usam a mesmíssima palavra grega, ok? Então, as passagens do Apocalipse parecem estar se referindo a um demônio subindo do abismo e não ao reino da Síria, desde que o abismo é morada de demônios. Será isso? Não. Por quê? Porque esse reino, o reino da besta, será um reino demoníaco. Será um reino governado através de espíritos demoníacos, de demônios. O anticristo é a própria personificação ou humanização de Satanás. O falso profeta vai operar sinais, prodígios e maravilhas, mas através do poder de Satanás, né? Através do engano, da mentira. Sinais, prodígios e maravilhas de mentira, operados pelo poder de Satanás. É muito comum, irmãos, nas Escrituras, encontrar um demônio com a força por trás de um reino. Em Daniel, lemos que ambos os reinos da Grécia e da Pérsia tinham uma entidade demoníaca por trás deles. Vamos ler isso, irmãos. Vamos lá no profeta Daniel. Você que está com a sua Bíblia aí, brevemente nós temos o versículo aí. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo de número 10. Nós vamos ler aqui na nossa Bíblia o versículo 12 e o versículo 13. Ok? Vamos ler primeiro esse versículo, depois o versículo 20 e 21. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ao teu Deus digo, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Versículo 20 e 21. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá um príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito nas escrituras da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então nós vemos aqui que dois principados, o principado da Pérsia
e o principado da Grécia impedem Gabriel de descer com a resposta dos 21 dias de oração e jejum de Daniel, sendo que desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração e enviado a resposta a Daniel. Foi necessário que o príncipe de Israel, o arcanjo Miguel, pelejasse contra o principado, o príncipe da Pérsia, e o príncipe da Grécia, que viria depois do Império Medo-Persa, pelejasse Miguel contra esses dois principados, da Pérsia e da Grécia, para que Gabriel pudesse trazer a resposta ao profeta Daniel. Né? Somente com a intervenção do príncipe de Israel, o arcanjo Miguel, que é o principado de Israel, foi que então Gabriel pôde descer e trazer a mensagem a Daniel, que estava em oração e jejum por 21 dias. Ok? Então nós vemos claramente que eram dois demônios, dois anjos decaídos, dois principados, que nas regiões celestiais impediam Gabriel de trazer a resposta ao profeta Daniel. Então um príncipe, um anjo eleito, um arcanjo da parte de Deus, igual Apocalipse 12, onde Miguel também vai pelejar com o dragão, a mulher vestida de sol. Então, quando ele traz a resposta, foi porque houve uma peleja. Então, nós vemos que os dois impérios, o Império Medo-Persa e o Império Grego, eram representados por dois principados malignos, dois príncipes da parte de Satanás, do diabo. Muito bem. Nesta passagem, irmãos, lemos sobre um ser celestial que veio para dizer a Daniel que suas orações seriam respondidas. Então o ser celeste passa a explicar que ele levou 21 dias para chegar até Daniel, porque uma entidade, um principado demoníaco chamado de o príncipe do reino da Pérsia, tinha lhe resistido ao ponto de ter que o arcanjo Miguel, o príncipe de Israel, vir ajudá-lo a enfrentar o príncipe demoníaco da Pérsia. Até o final do versículo 21, o ser celestial diz a Daniel que ele ainda tem que lutar contra a vinda do príncipe ou do principado demoníaco da Grécia. Esta passagem nos mostra que os reinos dos homens têm forças demoníacas que operam nos bastidores. E as passagens do Apocalipse, de fato, podem estar se referindo ao poder demoníaco que estava por trás do Império Assírio, como ascendendo a partir do poço do Tártaro, ou do poço do abismo, ou do poço sem fundo, para, mais uma vez, ser o poder por trás do ressuscitado reino assírio. Por quê? Porque o anticristo, ele precisará de um reino para impor o seu governo mundial no mundo. Como a Síria deixou de existir como reino por volta do ano de 2600 anos atrás, o seu príncipe demoníaco foi confinado ao abismo, ou seja, o principado do Império da Síria foi confinado, preso no poço do abismo, bem como todos os demais principados dos 5 reinos que já caíram. Foram presos no poço do abismo. E esse principado será solto. Será solto. Muito bem. Vamos lá. A Síria, portanto, como diz o Apocalipse, ela vai ressuscitar ou se levantar dos mortos. E a entidade demoníaca, que foi a força motriz por trás da Síria nos tempos antigos, subirá do abismo para ser outra vez a força motriz da Síria novamente, nos finais dos tempos. Lemos que o poço do abismo será aberto em Apocalipse, capítulo 9, liberando muitas criaturas ou entidades demoníacas sobre a terra, anjos decaídos sobre a terra e demônios. A entidade demoníaca, que era a força por trás da antiga Síria, pode ser lançada na época para dar
apoio sobrenatural para uma nova nação chamada de Assíria. Isso não quer dizer que o próprio anticristo será o anjo caído que sobe do abismo. A gente precisa, esse anjo decaído, esse principal, dará apoio, logística ao anticristo. Mas não é necessariamente o anticristo, tá? Porque o principado da Síria é um ser espiritual. E o anticristo, ele será um homem de carne e osso. Será a personificação ou a encarnação do próprio Satanás, tá? Assim como Jesus, o verbo, encarnou, o anticristo também será encarnado, ok? Vamos lá. Como alguns têm ensinado, né? Achando que o principado que vai sair do abismo é o anticristo. Não, ele será o apoio logístico e demoníaco do anticristo. Assim como o principado da Babilônia foi o apoio do governo de Nabucodonosor, assim como o principado da Pérsia foi o apoio do governo de Ciro, assim como o principado da Grécia foi o espírito por trás de Alexandre o Grande, ok? Vamos lá. Isso não quer dizer que o próprio anticristo será o anjo caído que sobe do abismo, como alguns têm ensinado. Muito bem. O anticristo será um homem, pois ele é chamado de o homem do pecado, né? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3. Vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que fala sobre a vinda de Cristo, que será precedida pela manifestação do anticristo. Olha bem, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós vemos claramente que ele será um homem, né? Que Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, nos fala isso. Assim como os reis da Pérsia e da Grécia eram homens que tinham apoio de criaturas demoníacas ou de principados demoníacos, como eu falei, Faraó do Egito, nos dias de Moisés, estava sobre a cobertura de um principado do Egito, demoníaco. Nabucodonosor, idem. Ciro, idem. Alexandre o Grande, idem. Todos eles tinham um principado demoníaco por trás do poderio daquele império, daquele rei ou daquele imperador. Muito bem. Da mesma forma, esse principado dará apoio, inclusive ajudará, né? Juntamente pelo poder de Satanás, né? Sinais prodígios de mentira, operar muitos sinais através do falso profeta. Ok? Vamos lá. De fato, irmãos, os profetas Isaías e Miqueias tinham um monte de informações para nos dar sobre isso. Porque nós que estudamos, irmãos, profecias, sabemos que, com exceção do estado eterno mencionado em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, não há nada de novo no livro de Apocalipse que não foi mencionado pelos profetas do Velho Testamento, ou pelos profetas do Antigo Testamento, pelas profecias do tempo do fim do Velho Testamento. Se o livro de Apocalipse aponta para um reino assírio, no fim dos tempos, como uma nação do Oriente Médio, de onde o anticristo virá, os profetas do Antigo Testamento devem ter tido algo a dizer sobre a conexão assíria no final dos tempos. E, de fato, como nós falamos aqui no início, o profeta Isaías e Miqueias são dois deles. Eles tinham um monte de informações através das visões proféticas dadas por Deus sobre o anticristo, como o assírio. E vamos dar uma olhada em algumas passagens, principalmente desses dois profetas, o profeta Isaías e o profeta Miqueias, acerca do anticristo como sendo originário do reino da Síria, ou do Império Assírio. Antes de examinar os textos bíblicos a respeito do anticristo,
como vindo da Síria, deixe-me primeiro, irmãos, apontar para o fato de que muitos estudiosos das profecias acreditam que o termo assírio pode não estar se referindo a uma nação, a Síria, literal, para vir a se tornar um estado independente no futuro, mas para uma área geral dominada pelo Império Assírio. Isso tem um certo sentido, no sentido em que o Império Assírio foi muito abrangente, né? Ou seja, compõe grande parte do Oriente Médio, né? Grande parte de nações do Oriente Médio e até nações, né, que estão parte no Oriente Médio, parte na Europa. Então nós vemos que o Império Assírio, né, pegando dentro da geografia moderna, né, dos atuais países hoje existentes, nós vemos que o antigo Império Assírio inclui a Turquia, o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Iraque e o Irã Ocidental. Então o Império Assírio pegava Turquia, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Irã Ocidental. Tá? De acordo com este ponto de vista, então, irmãos, o anticristo poderia ser de qualquer um desses países mencionados acima. Aqueles que acreditam que o anticristo virá de um ponto da Turquia, por quê? Porque nas 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, o trono de Satanás está em Pérgamo, que hoje é a atual Turquia, né? E aponta para o próprio profeta Ezequiel, Gog e Magog, né, que virá do norte, lá Ezequiel 38, que menciona Gog da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e eles conectam Gog com o anticristo, e diz que a palavra Gog vem da palavra Giges, que é um termo do antigo Império da Lídia, ou daquela região do antigo Reino da Lídia, que se refere ao oeste da Ásia Menor, atual Turquia. Inclusive, na minha apostila Gog e Magog, no Reino do Anticristo, o Islã, em Profecias do Tempo do Fim, nós falamos sobre este assunto. Inclusive, descrevemos historicamente os povos que habitavam essa região através de livros antigos. A visão mais popular sobre Ezequiel capítulo 38 é a que Gog é um título, assim como Faraó, César ou Cisar, e que, portanto, Gog é o líder da terra de Magog, que foi chamado Sítia pelos gregos, de acordo com Flávio Joséfo. Sítia, portanto, irmãos, era uma nação localizada ao norte dos mares Negro e Cáspio, e é geograficamente conhecido como o sul da Rússia, ok? Então, alguns estudiosos da Bíblia, como o reino da Síria pegava parte da Turquia e o ocidente do Irã, eles creem que o anticristo virá da região do antigo Império Assírio, e que, portanto, ele pode vir do norte, que Gog seria um título, como Ben-Hadad, né? Que Ben-Hadad era um título dos reis sírios, como Faraó era um título dos reis egípcios, como César era um título dos imperadores romanos. Então, alguns creem que ele virá da Rússia. Hoje é lógico que ele não virá da Rússia, né? Da nação, não. Mas há uma possibilidade realmente dele vir daquela região do antigo Império Assírio, que hoje faz parte do país chamado Turquia, da atual Turquia, que inclusive é o lugar onde estava o trono de Satanás, ok? O trono de Satanás. Tá? Inclusive as portas do inferno também, que é uma região vulcânica de água termais, né, muito quente, que era chamado pelos antigos gregos, inclusive por Heródoto, de porta do inferno. Muito bem, nós vamos ler mais 2 tópicos e vamos estar terminando por hoje, irmãos, para que não fique muito, como se diz, muito extenso aqui o nosso estudo, tá? Nós vamos caminhar aí para o fim. Vamos apenas fechar essa linha de raciocínio. Vamos lá. Aqueles que acreditam que o anticristo virá do Líbano apontam para Ezequiel capítulo 28, onde lemos sobre o juízo de Deus sobre o príncipe de Tiro, para fazer a si mesmo
como Deus. A figura histórica referida em Ezequiel capítulo 28, que inclusive é atribuída a Satanás, o rei de Tiro, né? E que é uma profecia que fala também sobre a queda do querubim ungido, Satanás. Esse rei aqui do capítulo 28 era Etibaal II, que era o príncipe de Tiro durante o tempo de Ezequiel. E alguns acreditam que ele era um tipo do anticristo, porque ele também irá anunciar ser Deus. Conforme lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 4. Olha só o que diz. 2 Tessalonicenses capítulo 4. O qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós vemos que o anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus. Alguns acreditam, irmãos, que o anticristo virá da Jordânia, pois a área da Jordânia moderna estava sobre o domínio assírio, embora não haja referências bíblicas que aponte para um anticristo jordaniano. Não há nenhuma profecia que aponte para essa região da Jordânia, né, que era a antiga terra de Esaú, dos Edomitas, e também da terra dos filhos de Amon, Moabe. De fato, vemos o oposto em Daniel 11, 40 a 45, onde lemos que Edom, Moabe e os filhos de Amon, que foram localizados na região da atual Jordânia, escaparão da mão do anticristo durante sua conquista militar no Oriente Médio. Isso aqui, inclusive, reporta para Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. Por quê? Porque ele dá 2 asas, ela voa para o deserto. Que deserto é esse? O deserto da Judéia. E qual direção ela vai? Ela vai exatamente na direção da Jordânia. Parece que no período da grande tribulação, a mulher vestida de sol, ela vai ficar protegida na região da Jordânia. Inclusive, a profecia de Daniel 11, 40 a 45 fala sobre isso. O dragão, né, vai jogar um rio de água suja, que é palavra heresia, palavra contaminada, palavra distorcida, né, a palavra de Deus distorcida com meias verdades, com sofismas. E aquela água vai cair naquele abismo e ela será protegida por Deus. Exatamente na região de Edom, Moabe e Amon, na região da atual Jordânia. Portanto, parece-me ali na região de Petra, né, atual, que era o reino de Petra, o reino dos idumeus. Inclusive Herodes o Grande era idumeu, descendente de Esaú. E ele vai ficar protegida nessa região no período da grande tribulação. Portanto, é impossível que o anticristo seja jordaniano, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, vai ser uma região onde a mulher vestida de sol será levada, onde um grupo de servos de Deus serão protegidos naquele lugar. Vamos lá. Aqueles que acreditam que o anticristo virá da Síria, dizem que ele é o rei do norte de Daniel, 11:40. O rei do norte, em Daniel, capítulo 11, é sempre uma referência para a Síria. A visão mais popular é que o reino do norte não é o anticristo, mas o rei da Síria, que luta contra o anticristo juntamente com o Egito, o reino do sul, durante a sua conquista militar no Oriente Médio. Lembra que nós falamos que o reino do norte vencerá o reino do sul, a Síria vencerá o Egito. Eu prefiro o último ponto de vista. Por quê? Como vimos acima, a Síria pode ser um dos 3 reis a serem conquistados por ele durante sua ascensão ao poder e, em seguida, passa a fazer parte da descrição física da besta em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, como simbolizado pela besta do leopardo, a figura do leopardo, né? Aqueles que, como eu, acreditam que ele virá do Iraque, apontam Isaías 14, versículo 4. E nós vamos parar aqui, tá? Nós vamos concluir aqui. Aqueles que, como eu, acreditam que ele virá do Iraque, apontam para Isaías 14, 4. Proferirás esta parábola contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? Como cessou a tirania? Onde o anticristo é chamado de o rei da Babilônia. E em Isaías capítulo 10, verso 12, lemos: por isso acontecerá que,
havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o rei da Síria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Onde ele é chamado de o rei da Síria. Lá em Isaías 14:4, lemos que ele é chamado de o rei da Babilônia. E em Isaías, capítulo 10, verso 12, de o rei da Síria. Ok? Ambos ficam no atual Iraque, no antigo, onde ficou o antigo Império Assírio e o antigo Império Babilônio. Muito bem. Vamos lá. No que diz respeito à questão do Irã, não encontramos nenhuma referência bíblica que aponte para um anticristo iraniano. Eu pessoalmente acredito que quando a Bíblia chama o anticristo de Assíria, ele está se referindo a ele como sendo de uma nação, Assíria, literalmente renascida no futuro. E nós vamos na próxima lição explicar o porquê, tá ok? Nós vamos parar por aqui. Então nós vemos que o anticristo é chamado de o rei, o rei da Babilônia. Ele é chamado como o rei da Síria, portanto do antigo reino da Síria e da Babilônia, e nós vamos ver que ele virá desse reino, dessa região, dessa localização geográfica do Oriente Médio. E na semana que vem nós vamos explicar o porquê, dando continuidade na terceira parte do nosso estudo sobre o reino da besta e o anticristo, tá? Deus o abençoe. Estou aqui com o meu chofar, chofar de chifre de carneiro, e que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus, ok? Graça e paz, amados.